paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós nos alegramos por estarmos juntos. Hoje, em razão de algumas profecias que tinham sido elaboradas, profecias que traziam um terror tão grande, não era para a gente estar junto, né? E exatamente hoje nós estaríamos, segundo algumas profecias, no terceiro dia de escuridão completa e absoluta, com todo mundo no terror, ninguém podendo sair de casa, porque os demônios estavam fora de casa. Sabe, amados irmãos, se a gente não olhar para Cristo, a gente se perde num momento como esse. Eu tinha há 2 semanas atrás já falado com os irmãos exatamente sobre isso, sobre esse fato, e estamos aqui, estamos juntos na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Nunca dissemos que era ou não era de Deus, não. O que nós dissemos é que no Brasil para Cristo a gente tem compromisso com a palavra de Deus e a gente há mais de 50 anos está fundamentado na palavra de Deus. Então não é qualquer coisa que assusta a gente, irmãos, não é qualquer coisa. E que bom que estamos juntos. A todas as mães esta manhã, parabéns pelo seu lindo dia. Existe uma programação hoje à noite muito bela para todas as mães, louvando a Deus, mas engrandecendo. Eu estava essa semana vendo no Facebook um pôster, né? Um pôster, ele dizia assim, muito interessante, metade da humanidade é mulher e a outra metade da humanidade são filhos e filhas destas mulheres, né? Então, olha como Deus nos abençoou por intermédio de todas as mães. Nós hoje vamos terminar a lição número 9 e um beijo a todos e a paz do Senhor a absolutamente todos os irmãos. Na lição 9 nós estamos estudando o quê? Estamos estudando a criação. E pastor Heber já enviou para todos os irmãos a lição no formato online. Outra dica, na próxima revista, nós sempre enviaremos a lição no início da semana, para que os irmãos abram. Aqueles irmãos que desejarem até tirar cópia, eles tiram cópia. Os irmãos mais moderninhos já ficam com tudo no smartphone e na hora, obviamente, durante a semana, leem a lição e no domingo, depois de lerem a lição 1, 2, 3, 4, várias vezes, no domingo abrem a lição e a gente estará junto. Então, esse é o novo momento que estamos vivendo e já expliquei, não teremos revista impressa na próxima revista para não trazer um gasto extra aos pastores e aos irmãos. O nosso gasto está sendo enorme e como a gente tem um povo fiel, eu louvo a Deus pela sua vida. Como a gente tem um povo fiel, então nós temos condições de que a igreja continue. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, um beijo a todo mundo e creio que todo mundo que já entrou. Já nos cumprimentamos, vamos à lição. A lição de número 9, nós tínhamos visto que a criação traz espanto ao nosso coração. E, obviamente, espiritualmente, olhando para a criação, nós somos criacionistas. Sim, nós do Brasil para Cristo somos criacionistas. A gente crê num Deus que criou todas as coisas do nada, porque Ele é todo poderoso. Mas esse Deus que criou todas as coisas do nada, Ele não se mistura com as coisas criadas. Ele é transcendente.
ele está acima da sua criação. Então, espiritualmente falando, nós cremos em um Deus que tem como atributo a transcendência. Então, nós não somos nem naturalistas. Os naturalistas negam que Deus existe e que tenha criado alguma coisa, porque se nega a existência de Deus, então Deus não criou nada porque não existe. Assim são os naturalistas. Eles creem que o universo veio do acaso e de uma série de explosões e que a única realidade que existe é a natureza e o universo. E de outro lado, obviamente, nós não somos panteístas. Os panteístas acreditam que Deus, após criar o universo, se misturou com o universo de tal forma que a vida e Deus são a mesma coisa no universo e por isso você não pode mexer na terra, não pode mexer no mar, não pode mexer nas plantas, não pode mexer em absolutamente nada, porque uma vaca é Deus, um pássaro é Deus, a árvore é Deus. Não. Nós não confundimos no Brasil para Cristo a criação com o Criador. O Criador está acima da criação. O Criador transcende a criação e nós não somos panteístas. Isso porque o diabo, ao trabalhar com a querida, o hino da criação, Gênesis 1, ou ele te empurra literalmente para o panteísmo, ou ele te empurra para o naturalismo. E nós nem somos naturalistas, nem panteístas, nós somos criacionistas, porque Gênesis 1 em diante diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus foi dizendo, e tudo foi acontecendo. Então, louvado seja o nome de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aí, na nossa última encontro, nós então vimos que a atitude espiritual é de, em primeiro lugar, profunda admiração. Está na página 68. Ninguém, ao olhar a criação, não fica espantado com tudo que existe. Segundo, profunda humildade, porque nós somos criatura e Ele é criador. A crença de que Deus está em todas as coisas, no pássaro, no ar, na ave, no boi, na vaca, e isto é uma posição que revolta a Deus. Em Romanos se diz que simplesmente a humanidade, vendo a criação, começou a adorar a criatura ao invés do Criador. E aí a revolta de Deus. Tá? Então tem que ter humildade e tem que dizer: há um Deus que está acima de todas as coisas, transcende todas as coisas, e eu não vou adorar a nada e a ninguém, a não ser o Deus Criador. Não se adora a criatura, mas se adora ao Criador. E por fim, vimos que a criação nos leva a louvar e adorar ao Senhor Deus. A criação é tão diferente do próprio Deus, Deus está tão acima da criação, que simplesmente, irmãos, a própria criação adora a Deus. Então não se adora a criação, se adora ao Criador. E daí as atitudes espirituais. Agora, amados irmãos, queridos irmãos, meus amores, vamos juntos aos reflexos pessoais da criação. Reflexos pessoais da criação. Abra na página 69. Beijo a todos que estão entrando, beijo a todos que já estão. Então, Braulisdete, Iraci, querida Elza, Douglas, meu amado pastor, beijos. Elza, Jackson, Francisco, Ivone e, obviamente, o meu Marcão. Marcão, que saudade das nossas fotos, né? Luterinho, Romênia, Eunice, Iraci, Elidiane, Elias Castro, Eleus, Eunice, irmão, Elias, é tanta gente. Beijo a todos vocês, beijo a todos vocês. E já deu tempo de abrir na página 69. Quais são os impactos e as consequências, meus amados irmãos, da criação na vida de todos nós?
É incrível que os impactos são, além de espirituais, absolutamente pessoais. Porque quando você olha para a página 69, para a página 70, 71, Pereira, beijo para você, Pereira. Você está me assistindo também? É a Braulis que abre e não passa o seu nome? Que maldade da Braulis, né? Então, beijo para você, Pereira. Olha que interessante. Eu acho maravilhoso aqui um fato fantástico, que é exatamente os aspectos pessoais da criação. Eu paro e penso da seguinte forma. Deus não poderia só ter olhado e tudo existiria? Sim, Deus poderia somente ter olhado e tudo existiria. Por que Deus resolve criar em 6 dias absolutamente tudo? E cada dia ele faz um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Por que Deus fez isso, na verdade? Qual é a finalidade do Senhor quanto a isso? Eva, um beijo para você, para o Heloís e para toda a família. Olha o que nós temos no tocante a esse pensamento tão simples. Deus é tão amoroso e Deus quis se revelar tanto a nós desde o início, que Deus, ele literalmente podia fazer tudo num segundo, porque ele é todo poderoso. Mas como ele quis ensinar algo para mim, para você, ele resolveu fazer em 6 dias. Criar em 6 dias. Todas as coisas ele quis criar em 6 dias para nos trazer uma lição muito grande a todos nós. Então, Carlos, olha que interessante. Quando o Senhor resolve criar todas as coisas e manda Moisés escrever o hino da criação, e eu já quero deixar claro, por mais que Moisés fosse um expert, porque Moisés não era qualquer um, Moisés foi adotado pela filha de Faraó, e Moisés estava dentro do reino do Egito, o maior império da época, sendo preparado para servir o futuro Faraó. E se não houvesse na linha sucessória dos faraós alguém para assumir, então o filho da filha de Faraó, Moisés, poderia assumir. Então Moisés era instruído em toda a ciência da época, em toda a sabedoria da época, e nem Moisés, com toda a sua capacidade, poderia escrever o que está aqui em Gênesis capítulo 1. E eu acho muito interessante isso, por um fato extremamente simples e absoluto. Quando então Moisés relata o que Deus lhe passa, Moisés mal sabe, mas Moisés está trazendo para nós uma das mais impactantes lições pessoais. Ou seja, Moisés está fazendo com que Deus se demonstre um Deus que vem à humanidade e, compreendendo a humanidade, queira ensinar algo fantástico à humanidade. Deus poderia ter feito em 1 segundo, mas por que Deus fez em 6 dias? Por que ele não faz em cada dia absolutamente tudo? Por que ele reparte a sua criação em vários dias? Qual é a grande finalidade de Deus em tudo isso? Primeira coisa que Deus quis ensinar a nós, e aí eu coloquei isso no ponto número 3, os impactos pessoais, seja realista. Seja realista. Aquilo que Deus está nos ensinando é como pegar projetos e transformar em realidades. Como pegar projetos e transformar em realidades. É isso que, em termos pessoais, o hino da criação traz para nós. Primeira coisa que é interessante é você examinar aquilo que está em Isaías 45 e 18, quando em Isaías 45 e 18 diz que
o Senhor nosso Deus, não criou a terra para que a terra fosse sem forma e vazia. Então, quando Deus cria a terra, ele não tem a finalidade de trazer à existência algo que está sem forma e absolutamente vazio no tocante a conteúdo. É por isso que alguns intérpretes, cuidado com isso, dizem que entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, existe um lapso de tempo muito grande e eles interpretam assim, que a criação original de Deus era toda correta e perfeita e que algo aconteceu entre Gênesis 1 e 2 e que tornou a terra sem forma e o quê? E vazia. Bem, a posição que eu e você tomarmos quanto a esses versículos nem nos leva para o céu, nem nos coloca no inferno. Então você tem liberdade de, como eu, acreditar que desde o início, Deus, quando começa a criar, tudo está sem forma e vazia. E de acreditar de forma contrária a mim, de que não, era tudo muito belo, mas que algo aconteceu entre Gênesis 1 e 2, e aí a terra tornou-se sem forma e vazia. Eu não vou ficar chateado com você, a gente vai estar junto e vai estar indo para o céu. Tá? O que a gente não pode é criar um outro caminho para chegar a Deus longe de Cristo. Aí não, aí nós dois só temos um caminho que é Cristo. Então você acreditando ou não, diferente de mim, porque eu creio que sim, no início, quando Deus começa a criar, tudo é sem forma e vazio. E aí ele vai criando, e aqui está a descrição da criação original. Outros acreditam que não. Houve algum problema, e aí eles dizem que esse problema foi a queda do diabo, e a terra não era, mas a terra tornou-se sem forma e vazia. Pastor, quem está certo? Ninguém sabe. É uma discussão que existe há mais de 4.000 anos, tá? E, obviamente, desde que a Bíblia foi escrita, tá? Porque antes da Bíblia ser escrita, já se tinha esta tradição e já se tinha esse conhecimento de Gênesis 1. Moisés só escreveu. E aí essa Bíblia, essa briga já tem mais de 4.000 anos e não tem problema. O importante é o que Deus aqui quer nos ensinar. A terra, a realidade era ela sem forma e vazia. E aí, o que eu acho interessante é que Cristo não fez a terra para ser sem forma e vazia. Então, Cristo já queria que a terra tivesse forma e tivesse conteúdo. Forma e conteúdo. Mas a terra era sem forma e o quê? Vazia. Então, preste atenção. Toda vez que você for começar a realizar qualquer projeto, aprenda com Cristo, porque todas as coisas foram feitas sem Ele nada do que foi feito se fez. Aprenda com Cristo. Seja realista. Seja realista. Veja as coisas como elas são. Não negue a realidade das coisas, porque é enxergando corretamente como as coisas são, é que a gente sabe o caminho a fazer, o caminho a traçar e como realizar cada coisa no seu devido momento. Cristo, que é Cristo aqui, ele olha para a terra e ele não diz que a terra já tinha conteúdo e já estava cheia de forma, não. Gênesis 1 e 2 diz, e a terra era sem forma e vazia. E Cristo é que fez Moisés escrever isso. Cristo, então, não negou a realidade. Quem quer conseguir qualquer coisa na vida, quem quer alcançar qualquer sonho, quem quer projetar qualquer coisa, tem que partir da realidade. Tem que partir da realidade. Qual é a sua realidade, meu irmão? Não negue a sua realidade. Aonde você quer chegar? Isso é o sonho. Isso é o sonho. E você vai chegar? Vai chegar. Desde que você não negue a realidade.
Então não diga que você tem o que você não tem. Não diga que você faz o que você ainda não faz. Não diga que você é aquilo que você ainda não é, meu amado irmão. Nem eu e nem você podemos fazer isso, porque desde o Gênesis, em Gênesis 1 e 2, a gente já tem um Deus que olha para a gente e trabalha com a realidade dos fatos. Aquele que nega a realidade dos fatos vive no mundo dos sonhos e vai cair mais cedo ou mais tarde na dura realidade. Presta atenção. Estamos vivendo no momento do coronavírus. Não negue essa realidade. Então você que pode ficar em casa e que pode fazer o home office e que pode trabalhar em casa, trabalhe em casa. Agora, se você não pode trabalhar em casa, se você tem que sair para buscar o pão de cada dia, então, pelo amor de Deus, nenhum irmão critique o outro que tem que sair para ganhar o pão de cada dia. Nós não somos a Itália, nós não somos a França, nós não somos a Espanha, nós não temos dinheiro sobrando. Seja realista, e se você tem que sair, você diz, Senhor, eu não queria sair, mas eu estou saindo porque eu só ganho o meu pão de cada dia lá fora. Ser meu escudo e ser a minha proteção. E sai e vai ganhar o teu pão, porque o Senhor vai ser contigo. Irmãos, o que seria da gente num momento como esse sem o Heloís? Heloís é nosso presidente de homens, mas ele está lá na linha de frente, trabalhando na saúde e só não é contaminado porque Deus está tendo misericórdia. E quando eu falo Heloísa, eu estou falando de todo mundo que trabalha na área da saúde. Todos os irmãos que estão na área da saúde. O Heloísa não tem como fazer home office. O Heloísa tem que sair. Então, há momentos na vida que a gente tem que trabalhar literalmente com a verdade. E esse momento é a vida inteira. Seja realista. Quer alcançar alguma coisa? Quer alcançar alguma coisa? Seja realista, não negue a verdade. Não negue que você está devendo. Então, se você está devendo, vamos gastar um pouco menos. Não negue que a comida está pouca. Se a comida está pouca, então vamos economizar um pouco mais e vamos chegar para os outros irmãos e dizer, a comida está pouca, não nega a verdade. Como é que você vai ser ajudado se você não fala? Não negue a verdade. Eu acho fantástico toda a nossa Santa Ceia. Agora não está tendo, porque isso é um momento interno da igreja. Quando o pastor Elias e a pastora Geise chegam e dizem, está aqui o que entrou na igreja, está aqui o que saiu da igreja. Nossa igreja, nós fazemos prestação de contas sim. Porque o dinheiro é sagrado, é santo, é dizimado. E eles dizem, nossa realidade é essa aqui. Quando a construção foi começar, olhamos para o Gedeon e dissemos, quer tanto por mês, porque a nossa realidade é essa. E o maluco do Gedeon aceitou. E Deus, depois que a gente trabalhou com a nossa realidade, Deus multiplicou, teve misericórdia, e a gente sempre entrega para o Gedeon sempre muito mais. Por quê? Porque trabalhamos com a realidade. Então, seja realista. A primeira grande lição aqui é seja realista. Se Deus é Deus, no início da criação, ele foi realista, aí eu e você não vamos ser realistas. Agora presta atenção. Entenda que a segunda atitude que Deus espera de nós e que aprendemos com a nossa querida criação é, página 69, seja estratégico. Seja estratégico. Abre a página 69 agora. Vamos juntos? Abre a página 69. Na página 69, meu amado irmão, assim diz, lá na página 69, estratégia, segundo o Aurélio, é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a alcançar objetivos específicos. Vamos ler de novo? Estratégia é o quê? Você aplica o que você tem. É a arte de aplicar os meios disponíveis.
e explorar condições favoráveis com vista de alcançar objetivos específicos. Então, olha como Deus nos ensinou estratégia em Gênesis capítulo 1. Deus simplesmente foi estratégico. Ele que não tem limitações, ele resolveu se limitar para nos ensinar o que é estratégia. O que Jesus tinha naquele momento? Bem, Jesus tinha nas mãos dele o quê? Ele tinha uma terra que estava sem forma e vazia. E aí, o que ele tinha de disponível? A terra sem forma e vazia. E ele trabalha em cima de quê? Da terra sem forma e vazia. Olha que fantástico, gente. Veja que já estava tudo na terra, mas ela estava sem forma e vazia, e ele trabalha com o que ele tinha disponível. E aí ele é estratégico. Ele diz, bem, a terra está sem forma, está vazia. Vire para a página 70 da sua lição. Vamos juntos, página 70. Se a terra está sem forma e está vazia, eu vou trazer forma para a terra e eu vou trazer conteúdo para a terra. Eu vou trazer forma e eu vou trazer conteúdo. Então, a terra está sem forma, excelente. No primeiro dia, está vendo aí o quadro? Ele trouxe a separação entre luz e trevas, trazendo as primeiras formas, luz e trevas. No segundo dia, ele separa as formas. Não estava cheia de água a terra? Ele separa as águas de cima, as águas de baixo, e ele traz duas novas formas, céus e mares. E no terceiro dia ele faz a terceira separação e traz uma nova forma, a forma da terra seca, separando dos mares. Agora que as formas existem, ele vai trazer o conteúdo. E daí eu quero pedir perdão aos irmãos no quadro, porque eu digitei errado. E o pastor Eber também não viu aqui. E aí, onde está aí quinto dia no conteúdo, é quarto dia. Onde está sexto dia, é quinto dia. E onde está sétimo dia, é sexto dia. Tá certo? Então, só corrijam aí na sua apostila. Então, no quarto dia, não foi no quinto, foi no quarto. Aí Deus trouxe o conteúdo. Ele não tinha colocado luz e trevas, agora ele trouxe o conteúdo. Sol, lua e estrelas, para ter direitinho luz e trevas. No quinto dia, ele não separou os céus dos mares, aí ele trouxe conteúdo para os céus e conteúdo para os mares. Ele trouxe os pássaros para os céus e os peixes para os mares. No sexto dia, olha que interessante, ele trouxe animais e o homem, porque ele não criou a terra seca, conteúdo agora para a terra seca, animais e homem. Então, olha que interessante. Deus literalmente nos ensina a ser estratégicos e trabalhar em primeiro lugar do mais simples para o mais complexo. Fazer dias separados, em cada dia fazer o que tem que ser feito. E aí você divide seus alvos em longo prazo, médio prazo e curto prazo. Curto prazo, aquilo que você já pode fazer agora. Aquilo que você já pode fazer agora. O que Cristo fez? Ele não precisava se limitar, mas para nos ensinar, a primeira coisa que ele fez foi as separações, o que dava para fazer agora. E aí, a médio prazo, o que Cristo fez? Cristo fez cada um dos conteúdos, e a longo prazo, tudo estava feito. Então, não adiantava Jesus ter criado o homem antes de existir porção seca da terra. Não adiantava criar os pássaros antes de separar as águas que estavam de cima e as águas que estavam de baixo. Então, o que Cristo está nos ensinando? Seja estratégico. Pegue o que você tem hoje, trabalhe com o que você tem hoje e amanhã você aumenta as suas possibilidades. Aí você trabalha com o que tem amanhã nas suas mãos e aí depois de amanhã você alcança os longos projetos. Porque o alvo longo, ele se torna simples e fácil. O alvo difícil, ele se torna fácil de ser alcançado na medida em que você vai alcançando pequenos alvos todos os dias. Você compreende? Deixa eu te dar um exemplo terrível de quem não é estratégico.
durante todo esse período do vírus, eu estou tendo que orar por alguns amigos que, irmãos, é sério, o que eu vou falar é sério. Eles literalmente abriram o coração e disseram: Gedeon, ora por mim porque eu quero dar um tiro na minha cabeça. Ora por mim. E vou contar um caso. Um amigo, ele pegou um empréstimo muito grande, então ele pegou o que ele não tinha, um empréstimo. E ele, o que fez? Ele pegou esse dinheiro e ele pegou em dezembro, porque janeiro e fevereiro ele ia construir algo muito grande, e março e abril e maio ele ia conseguir ter de volta todo o dinheiro investido, porque ele estava pensando no Dia das Mães, que comercialmente é o dia mais interessante do ano para vender. O que aconteceu? Fechado todo o comércio. Ele pegou o empréstimo. Ele conseguiu construir? Não. Só que já investiu dinheiro na construção, não chega, não conseguiu construir. Hoje é o Dia das Mães e ele está arrebentado. E eu orei por esse amigo. Qual foi o erro dele? O erro dele foi não ser estratégico. Ele foi realista. Ele queria um sonho que ele disse: eu não tenho condições de alcançar. Aí o que ele fez? Ele, depois que foi realista, ele disse: então eu preciso de dinheiro para alcançar isso. Aí ele foi no banco e pegou um empréstimo. Ele não foi estratégico. Ele não foi estratégico. Porque estratégia é o que a gente acabou de ver. É a arte de aplicar os meios disponíveis e explorar aquilo que você já tem nas mãos para vencer. Ele poderia ter pego um empréstimo se ele tivesse aqui por trás alguém para subsidiar ou para pagar o empréstimo. Ele não tinha. Ele dançou. E aí o desespero. Tem gente que é realista, mas tem gente que sonha tanto e não é estratégico. Seja estratégico. Pega o que Deus te deu. Coloca na mão de Deus. Trabalha com o que Deus te deu. E os teus objetivos vão crescendo, crescendo, crescendo. Você vai alcançando pequenos objetivos, depois objetivos médios, depois objetivos lá longe. Absolutamente lá longe. Porque o Senhor está contigo. Interessante, né? Tem gente que acredita que milagre é só quando desce dos céus um anjo trazendo providência. Mas presta atenção. Você se lembra que o querido profeta foi para a casa daquela sulamita e ele viveu. A sulamita simplesmente viveu do que ela tinha, porque Deus multiplicou o que ela tinha. Agora, há momentos na vida da gente que a gente não tem nada e a gente está naquele problema por causa do próprio Deus. Aí não se preocupe. Aí o milagre é completo. Aí Deus manda o urubu trazer comida para você. Mas aí é diferente. Aí são casos esporádicos. Entenda uma coisa. Compreenda uma coisa. Além de ser realista, você tem que ter estratégia. E estratégia é trabalhar com o que você tem nas mãos. Trabalha com o que você tem nas mãos. Pensa estrategicamente no que você tem nas mãos. E é óbvio que o que você tem nas mãos, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Aí, trabalhando com o que você tem nas mãos, você chega longe. Seja estratégico. Não vá trabalhar com o que não é seu. Não vá investir com o que não é seu. Para você pegar empréstimo para chegar lá longe, você tem que ter um lastro aqui, porque se der tudo errado, aqui se constrói tudo. Seja estratégico. Cristo trabalhou com o que ele tinha. Com uma terra sem forma
e vazia. E devagar tudo foi acontecendo. Agora, além de ser estratégico, é fundamental que você seja paciente. Pegue a página 70. Seja paciente. Deus não poderia simplesmente fazer tudo de uma hora para outra, num segundo para o outro. Deus não poderia? É lógico que Deus poderia. De um segundo para o outro. É lógico que Deus poderia. Mas por que Deus fez em 6 dias? De novo, Deus se limitando para nos ensinar. Por uma razão simples. Porque aqui nós temos uma das maiores lições da criação. E aqui eu tenho que ler com você. Lê comigo, por gentileza, página 70. É pequenininho, é pequenininho. Lê comigo. Vamos juntos. Olha que fantástico. 3.3. Todo mundo achou? Pega aí, por gentileza, vai. 3.3. Braulisdete, é verdade. É depressão mesmo. É depressão. E graças a Deus que Deus é Deus e o Senhor é misericordioso e a gente ora e crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Vamos lá. Seja paciente. 3.3. Seja paciente. Achou? Vamos lá. Aqui temos a maior de todas as lições. Veja que Deus fez toda a sua obra em 6 dias. A cada dia um pouco. E tal, produto de estratégia de organização. A paciência é fundamental no momento da revisão, ou seja, a cada parte do objetivo não alcançado, pensar especificamente onde errou e corrigir a trajetória é fundamental. Somente com paciência se alcança uma perfeita revisão. Aí eu te pergunto, Deus precisava dar um tempo para ele mesmo, para ele fazer revisão? Ai, será que eu tô separando as coisas e botando o conteúdo certo? É lógico que não. Mas Deus sabe que eu e você podemos traçar um objetivo incorreto, aí erra, tem que ter paciência para ver onde errou e refazer aquilo que está errado, corrigir as rotas e andar. Está compreendendo? Por isso ele, por amor, simplesmente fez em 6 dias o que poderia ter feito com uma só palavra. Porque ao invés de Jesus dizer haja luz, Jesus dizer haja separação, haja espécies, Jesus podia ter dito haja tudo. Mas como Jesus queria nos ensinar até com o hino da criação, ele foi devagar para nos ensinar a paciência. Há um texto em Provérbios 21:5 que eu coloquei aqui no final, aqui do ponto seja paciente, que ele é fantástico. Ele diz assim: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Interessante, né? Diligente ao contrário do apressado. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos é que está a sabedoria. Então, seja realista. Depois de ser realista, ser realista é simples, é não negar o que existe. E é não dizer que existe aquilo que não existe. Seja realista. Aí o que você quer? Você quer mudar a sua realidade? Faz os planos. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. Fez os planos? Seja estratégico, trabalha com o que tem, vai multiplicando o que tem e vai alcançando os alvos medianos. Aí multiplica o que tem e vai alcançando os alvos mais distantes. Porque na medida que você alcança cada alvo pequenininho, o mediano se torna pequeno. Cada alvo mediano, aí o grande alvo se torna pequeno porque os outros alvos foram alcançados. Mas tem que trabalhar com a realidade e ser estratégico. Trabalhar com o que tem, não com o que não tem.
E seja paciente. Paciente. Deus que é Deus. Criou em 6 dias. Você quer alcançar tudo amanhã. Eu quero alcançar tudo amanhã. Seja paciente. Mas seja feliz. A 4ª lição é fantástica. Seja feliz. Olha o ponto 3.4. A cada dia da criação, Jesus termina dizendo assim: e foi tarde manhã do primeiro dia, tarde manhã do segundo dia. Quando nós chegarmos em Gênesis, a gente explica o que significa essa história tarde manhã, tarde manhã. A gente vai chegar em Gênesis, tá? Eu quero aproveitar todo o carinho dos irmãos essa semana. Recebi muito zap dizendo: pastor, que coisa fantástica o Armagedon, né? Eu pensava que era uma guerrinha ali rápida, e o Armagedon é tudo isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que pensava que ia investir só uma semana no Armagedon, tenho que investir 2 semanas, e já aviso, não estou ensinando tudo o que é o Armagedon. Mas muito legal, né? A grande vitória de Jesus, que coisa fantástica. Os irmãos que ainda não chegaram, é exatamente Apocalipse 19. Vocês vão chegar, vai ser fantástico. Agora preste atenção. E aí, prometo, a gente vai terminar o Apocalipse, e aí a gente vem para Gênesis e eu explico essa questão de tarde, manhã, tarde, manhã. Sempre depois de foi tarde, manhã, sempre vem dizendo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Está vendo? Jesus se alegrando a cada dia da criação. E viu Deus que era bom. E Jesus se alegrando a cada dia. E no último dia diz assim: e viu Deus que era tudo muito bom. A alegria foi completa. Muito cântico deve ter existido no céu a cada dia da criação. E os louvores, então, meu Deus do céu, que coisa formidável. Presta atenção. Eu fico imaginando assim, a terra sem forma e vazia. Aí a terra está sem forma e vazia, e aí Jesus no primeiro dia faz a separação da luz e das trevas. E aí Jesus já se alegra. Quer dizer, se sou eu e você, não sei, mas se sou eu olharia assim e diria: meu Deus, mas tem tanta coisa para fazer, pai, lá na frente. Tanta coisa para fazer lá na frente que, meu Deus do céu, eu não aguento não. Tem gente que, por ver que deu um passo pequenininho por dia e tem tanta coisa ainda para fazer lá na frente, fica tão triste que tem a incapacidade de se alegrar pelo pequeno passo que deu naquele dia. Presta atenção. A cada pequena vitória, comemore. A cada pequeno passo, glorifique a Deus. A cada momento mínimo, exalte ao Senhor. Entende isso. Compreende isso. Meu amado irmão, você tem um Deus que a cada dia estava mais feliz e mais feliz e mais feliz e mais feliz com tudo que fez. E no último dia ele diz: está tudo muito bom. Sim, seja feliz com cada pequena vitória. Seja feliz com cada pequena vitória. Pastor, e se num determinado momento do meu plano eu tiver derrota? Seja feliz também, porque é Deus que está dizendo: corrige a rota, porque ela está errada. Corrige a rota. Seja feliz. E por fim, amados irmãos, seja humilde. Seja humilde. Não adianta nada a gente, em qualquer projeto da vida, ser realista, ser estratégico, ser paciente e ser feliz, se ao final de tudo o coração da gente se encher de orgulho. Seja humilde. Seja humilde e admita que o teu sucesso veio da misericórdia de Deus. Por que eu digo isso? Porque
grandes homens da história tiveram problemas muito sérios em razão da falta de humildade. Eu vou dar um exemplo que você conhece, está em Daniel. Nabucodonosor, depois que viu toda a Babilônia e tudo que a Babilônia era, e era mesmo, Nabucodonosor, com certeza, para construir o que ele construiu na Babilônia, ele foi realista, porque ele construiu tudo partindo do que tinha. Ele foi tão realista que ele conquistava outros povos para roubar os outros povos e ter recursos, né? Ele foi estratégico porque os jardins suspensos da Babilônia ninguém consegue fazer até hoje. Então, ele sabia o que fazia cada dia, cada momento, cada espaço de tempo, como fazer. Ele foi paciente porque não foi do dia para a noite. Obviamente, ele se alegrava com cada vitória. Para quem não sabe, a história diz, eu não sei se é verdade, a história que diz, que até os jardins suspensos da Babilônia ele criou por causa da esposa dele. Olha o poder de uma mulher, né? A esposa dele, que vinha de uma região tão longínqua e que na terra dela tinha árvores, tinha água, tinha tudo lindo, ela ali na Babilônia não tinha nada disso. E ele, para alegrar a esposa, ele manda fazer os jardins suspensos da Babilônia, o que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Fantástico, né? Assim diz os historiadores. Ele era feliz. Só que ele olhou para simplesmente a vida dele e ele disse o seguinte: esta é a grande Babilônia que eu construí, que eu fiz. Na hora a Bíblia diz que ele cai como bicho. E ele, depois de muito tempo, ao recuperar a consciência, aí ele passa a olhar para os céus e louvar a Deus. Sabe, irmãos, depois que a gente conquista absolutamente tudo, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser absolutamente humilde, porque planejar é de nós, mas a vitória vem do Senhor. Olha o que diz Provérbios 16, de 1 a 3, e que colocamos na página 71. Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Dever de casa, porque senão não é escola dominical, né, gente? Não é escola, dever de casa. Ler Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 vai falar ao teu coração. Então, dever de casa, Deuteronômio 8. Deixa eu até ver se é o texto mesmo, se eu não estou maluco. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, só para ver se é o texto mesmo. Deuteronômio 8. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Deuteronômio 8. E não se esqueça da humildade. Irmãos, vamos ver se aprendemos direitinho a lição. A criação nos traz impactos pessoais. Que tipo de impacto? Nós temos que simplesmente crer absolutamente que Deus também nos quis ensinar com a criação. Em primeiro lugar, ser realista. Tem projetos na vida? Seja realista. Segundo lugar, seja estratégico. Terceiro lugar, página 70, seja paciente. Quarto lugar, seja feliz. E depois que alcançar aquilo que você desejou, o mais importante, seja humilde e adore ao Senhor que te deu tudo. Muito bem, depois das 2 lições da criação,
vá comigo para a página 72, porque a nossa revista fala dos nossos credos fundamentais. O que nós cremos, então? Cada grande parte da teologia explanada nesta revista tem um credo da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. O que a gente crê em matéria de criação? Está aí na página 72, cremos, de amarelo. Eu não posso te ouvir, mas Deus está te ouvindo. Então nós vamos ler juntos a página 72 na parte cremos. Vamos juntos? Eu te convido. Assim cremos no ensino bíblico da criação. Então, o ensino da criação, nós cremos, nós somos criacionistas. Segunda coisa que cremos. Cremos que Deus é distinto da sua criação, transcendente, não faz parte dela, pois a fez e a governa. Uma coisa é a criação, outra coisa é o Deus Criador. Por isso que a gente adora o Deus Criador e não a criação. E 3, cremos, por fim, que toda a criação é absolutamente dependente dele. Ele não é distante e desinteressado da sua criação. Ele criou e tudo sustenta com o seu poder. Ele criou e tudo sustenta com o seu poder. Meus irmãos, em casa estudem a querida lição e, graças a Deus, chegamos ao final de mais uma lição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.